Qual é a pior geração? Qual geração causou os problemas que nós vivemos na sociedade atual? Bom, nesse vídeo eu vou tentar dar a minha opinião sobre isso. Se você não sabe, meu nome é Lucas, tá bom? Esse aqui é o canal O Viajante, esse é um dos canais que eu tenho aqui no YouTube, e aqui é um canal de opinião onde eu coloco as minhas ideias, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu montei um mapa mental aqui, um pouco grande, mas eu vou ser o mais breve possível, tá bom? E eu quero te explicar sobre as gerações e um pouco sobre cada uma delas. Você que está me assistindo aí, provavelmente você é da geração X, geração Y ou até mesmo da geração Z, ok? Então vamos entender a dinâmica entre as gerações e como isso afeta a nossa sociedade hoje em dia. Lembrando, se você não entender algo do que eu vou falar aqui, é porque provavelmente você não está assistindo todas as aulas na sequência, ok? Então, se você quiser aprender mais, assiste as aulas na sequência. Lembrando, eu não sou nenhum perito em filosofia, eu sou só um cara que observa o mundo ao meu redor e eu prezo muito pela verdade. Então, tudo que você vê aqui no canal, eu considero verdade absoluta, pelo menos nos meus olhos e nos olhos das pessoas que me acompanham nos outros canais e que também me acompanham nesse, ok? Mas você é livre para dar sua opinião aqui nos comentários sem problema nenhum. Vamos lá, pessoal. Qual a pior geração de todas? A gente começa esse estudo com os baby boomers, que são pessoas nascidas entre 1946 e 1965, ou seja, é aquele pessoal do pós-guerra que pegou ali a reconstrução da sociedade, ok? Vamos lá, eles nasceram depois da guerra e essa geração teve alguns problemas de escassez de produto, ok? Então é aquela geração que estava aprendendo a sobreviver na sociedade moderna, beleza? Eles precisaram se adaptar e criar novas tecnologias, e muitos dos baby boomers são donos de empresas até hoje. Então, provavelmente, se você conhece um cara aí de mais de 60 anos, quase 70 anos, que é dono de alguma empresa, é bastante rico, com certeza ele é da geração baby boomer, ok? Os baby boomers, eles são aqueles que podem chegar e falar: "Cheguei aqui, era tudo mato". É bem essa galera. Eles compraram bastante do seu patrimônio quando existia pouca briga por terrenos, casas. Ainda não era muito disputado essa questão de você ter patrimônio, de você ter carro, ainda não tinha muito disso. Então, basicamente ali, eles descobriram novas tecnologias e ao mesmo tempo eles foram o primeiro a ter acesso a esses tipos de tecnologia, ok? Eles experimentaram um boom do crescimento financeiro, principalmente nos Estados Unidos. Essa galera aproveitou ali do período do pós-guerra para trabalhar. Então, acabou a guerra, o que que a galera teve que fazer? Trabalhar. Com o quê? Com tudo que dava. Então, qualquer trabalho que tinha disponível, tinha gente para trabalhar, tinha gente para empreender, ok? Você tem que entender principalmente sobre a dinâmica financeira. Naquela época, ter imóveis fazia muito sentido, algo que as gerações posteriores têm muito problema em ter hoje em dia. Então, você vê um cara da geração Z aí, pô, o cara nem pensa em comprar o cara não pensa nem em comprar um carro, porque ele anda de Uber, mas ele não pensa em ter um imóvel. Ele não tem condição de ter um imóvel, a gente vai falar disso também. Mas na época dos baby boomers isso era muito comum, ok? Geralmente aí você pode ter um avô, um tio, alguém mais velho da sua família aí que tem 4, 5 terrenos, chácara, fazenda, é porque ele aproveitou esse boom. Era uma época onde qualquer trabalho pagava razoavelmente bem e tinha muito terreno e lote disponível, ok? Então, o que que a galera fazia? Trabalhava, comprava terreno, tinha proteção de patrimônio e tinha sua valorização. E essa geração se aproveita até hoje de uma coisa que poucos terão acesso, tá? Qual- Quase ninguém vai ter acesso que é a aposentadoria. Até escrevi aqui aposentadoria errado, porque é uma coisa que eu não conheço e nem vou conhecer, muitos de vocês também não. Mas isso existe, tá, pessoal? Aposentadoria. Então, essa é a geração dos baby boomers. E aí você me pergunta, tá, Lucas, mas você só arranhou o assunto, você não falou muito sobre os baby boomers. Pessoal,
Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu abordo um assunto e o principal tema desse assunto é economia, você tem que pensar por si só em que a economia vai acarretar naquela sociedade ou naquela geração. Por exemplo, aqui eu estou falando dos baby boomers, certo? Em momento algum aqui eu falei de relacionamento, mas eu falei de economia. Então, você tem que ter o discernimento para entender que se a economia funcionava de uma maneira, tudo em volta funcionava em prol dessa economia. Sempre foi assim e sempre será assim. Um exemplo aqui para você pensar um pouco mais fora da caixinha, a gente pode falar de relacionamento. Os baby boomers, eles casavam e tinham até 6 filhos. Era basicamente essa dinâmica de relacionamentos. Isso é uma coisa que não acontece hoje em dia. Por quê? Por causa da economia. A economia impacta nos relacionamentos, tá bom? Se você tá boiando aqui ainda, não entendeu, vou te dar um exemplo. Naquela geração, o homem trabalhava fora e a mulher ficava em casa, certo? Na geração atual, o homem e a mulher trabalham fora. Eu não preciso dizer para você que, se o homem e a mulher trabalham fora, essa mulher é menos dependente do homem e ela tem mais possibilidades de largar esse cara e ter uma outra vida, conhecer um outro cara e por aí vai. Se a mulher ficasse só em casa cuidando dos filhos, ela teria muito menos chance de ter um próximo relacionamento. Isso é fato, ok? Não vamos discutir isso porque isso é fato. Entenda, economia influencia em tudo, em tudo. Não preciso parar para explicar isso para vocês, você já tem que ter isso na cabeça, beleza? Bom, baby boomers, até anotei aqui. Dificuldades com oportunidades. Então a vida era difícil, tá bom? Eles tiveram que desbravar aí muita coisa, mas tinha oportunidade, ok? A gente conhece bem os baby boomers por causa dos hippies. Era ali, foi um estilo, uma tendência, uma moda que marcou essa geração. Então é a geração do paz e amor. Eles são o pós-guerra, então eles são paz e amor, beleza? Então eu marquei aqui. Vocês vão ver que eu marquei aqui algumas modas e alguns estilos, durante as gerações, tá bom? Depois é a geração X, os filhos dos baby boomers. Eles são de 1966 até 1977. Lembrando, não se apegue muito às nomenclaturas e às datas, porque isso muda de pessoa para pessoa. Tem gente que vai falar que não é essas datas, mas vocês têm que pegar aqui geração, ignore as datas. O que aconteceu, pessoal, com a geração X? Avanços tecnológicos. Início das Big Big. Big Big são as Big Techs, ok? Computadores. Início da cultura cyber, nerd e gamer, com os fliperamas. Então você já deve ter visto aí, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, e você vê que lá a galera usava fliperama para jogar, ok? Então, eu marquei isso aqui porque isso é muito importante, principalmente aqui para esse canal. Afinal, esse canal ele tem como um dos seus principais focos o Bitcoin, ok? E o Bitcoin foi criado por essa galera aqui, a galera Cyber Nerd Game, que surgiu hã, na geração X, mas não só na geração X, talvez os millennials também, ok? Bom, eles tinham trabalhos melhores, tecnologia avançou, então os trabalhos não eram tão pesados quanto os trabalhos da geração anterior. Outra coisa que eles tiveram e muito bem foi educação formal. Eles tiveram educação formal. Só que o problema é que eles tiveram recessão econômica, hiperinflação, principalmente no Brasil, tá? Vou até marcar aqui. A hiperinflação foi no Brasil. O padrão ouro acabou em 71 e já não valia mais a pena guardar dinheiro. Aqui a gente tem que estudar um pouquinho história. O que que é o padrão ouro, Lucas? O padrão ouro é o lastro do dólar no ouro. Então, para cada quantidade de dólar que era impresso nos Estados Unidos, eles tinham que ter uma reserva em ouro. Então, a moeda era lastreada no ouro. Mas, em 71, o padrão ouro foi quebrado. Então, o governo americano poderia imprimir dólares infinitamente, sem respeitar nenhum tipo de lastro. Por isso que muita gente fala que as moedas fiduciárias são baseadas em honestidade de político.
O lastro dela é em honestidade de político, ou seja, lastro nenhum. Porque o lastro com ouro foi perdido, beleza? Se o lastro com ouro foi perdido, você sabe, houve impressão de moeda. Impressão de moeda, recessão econômica, inflação. Isso nunca vai mudar, tá bom? Sei lá, o meu 30º, centésimo bisneto pode vir fazer vídeo aqui no futuro e ele vai falar a mesma coisa que eu, porque impressão de moeda, inflação, isso não tem como fugir. Aliás, o sinônimo de inflação não é subida de preço, é impressão de moeda. Se a moeda pode ser impressa infinitamente, já não vale a pena guardar dinheiro. Mas ainda valia a pena ter bens e imóveis. Então, nessa época, apesar de sofrerem com inflação, ainda era muito lucrativo ter um imóvel. Por quê? Porque a curva da inflação, ela não dispara do dia para a noite. Então, por exemplo, a inflação naquela época, ela podia ser zero nos Estados Unidos, tá bom? 0,2, 0,3. Só que o problema da inflação é que ela vai se acumulando ao longo dos anos. Então, nos primeiros 10 anos, chega em 5%. Só que nos próximos 30 anos, ela chega em 80, 90. Então, a inflação ela não é ruim no começo, você não sente tanto no começo. O que faz mal, o que você percebe é a inflação acumulada. Aquela parada de, pô, comprava um pacote de Doritos 20 anos atrás por R$ 1, agora eu pago 14,90. Por quê? Porque acumulou, o preço não subiu do dia para a noite de R$ 1 para 14, não. Aquilo acumulou durante os anos, beleza? Então, a galera da geração X não sofreu tanto com a hiperinflação. Eles podiam comprar ainda seus imóveis, ainda tinha muito terreno, muito lote disponível. Também começou ali a ter prédios nas cidades, então ter um apartamento já era viável, ok? Cidades começaram a crescer para cima e não para os lados. A geração X se aproveitou muito disso, fora que também eles tiveram ali o início dos computadores e da internet como nós conhecemos, mas é claro, ainda bem rústico. Se a gente falar de Brasil, ainda não chegou na geração X, beleza? Geração X, pessoal, eu marquei aqui que eles tinham instabilidade econômica, mas eles tinham possibilidade de gerar riqueza. Então, eles tinham trabalhos melhores do que a geração anterior, só que tinha uma economia um pouco mais instável, ok? O que marca a geração X? Eu coloquei aqui os IUPs. Os IUPs são a marca da geração X. Um IUP bem interessante, que vocês poderiam assistir o filme, é o Psicopata Americano. Sei que muita gente aqui já assistiu. Psicopata Americano, ele é um IUP. O que que é um IUP? O IUP é aquele cara, aquele jovem que está empreendendo nos Estados Unidos, é aquele jovem empresário. Então, quando alguém fala IUP, você sabe que é um jovem empresário americano, aquele de Wall Street, ok? Outra categoria de pessoa que fez muito sucesso ali na geração X foram os nerds, o surgimento dos nerds. Então, peguei uma fotinha aqui para ilustrar. Aquele nerd de óculos, né, que não era ainda o geek. Hoje em dia nós temos o geek, que é aquele nerd emo, popular. Não, antigamente nerd era nerd, beleza? Bom, passando essa geração, nós temos os millennials. E aqui é onde eu tô enquadrado, tá bom? Então eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso. Os millennials são a geração Y, mas fala millennium porque é uma geração que vai até os anos 2000, tá bom? 1978 até 1995. Se você for considerar Brasil, você pode jogar até 2004, que acho que ainda vai. Qual o foco, o que que de importante aconteceu com os millennials? Primeira coisa, computador, celular, internet no talo. Cara, se você nasceu ali, em 1990 pra frente, praticamente tu já nasceu com o celular na mão. Você talvez não tinha um pra você, mas as pessoas ao seu redor já tinham celulares, ok? Então computador, celular, internet no talo. O legal daqui é que eles não pegaram uma internet rústica como a da geração X, tá? Já era algo bem funcional. E diferente da próxima geração, os millennials cresceu com
o avanço da internet. Então eles não nasceram com a internet já estabelecida, eles cresceram com a internet sendo estabelecida, com a internet sendo formada. E o que que isso significa? Muita possibilidade de criar uma renda online ou de aprender as tecnologias antes de qualquer um. Porque enquanto o cara da geração X já tinha que estar trabalhando lá, já tinha que ter um emprego formal, o millennium já estava em casa. Ok, estava em casa, provavelmente com o computador do pai, da irmã, de alguém, só que ele tinha tempo para aprender, coisa que o cara da geração X não tinha. Então o millennial tinha tempo para aprender a mexer de verdade com a internet, ok? Foi aqui que deu o boom do Orkut, do Facebook e por aí vai. Ao mesmo tempo, os games explodem, ok? Não tem como ignorar isso, até porque é uma das coisas que eu mais conheço e, cara, a geração dos millennials ama videogames, tá bom? Videogames explodiu como cultura, música e cinema já era, mas videogames explodiu. E também teve uma tendência de grupos culturais subnichados. Então não tinha só o tinha o rock e o punk rock. Não tinha só o pop, tinha o pop rock. Tinham vários subnichos para cada coisa. A sociedade começou a formar bolhas, ok? Bom, esses aqui tiveram educação formal, só que também é informal, porque eles aprendem muita coisa com a internet, beleza? Outra coisa, empreendedorismo. Aqui, aqui é onde o calo aperta. Porque a geração dos millennials, eles foram, hã, como que eu posso dizer? Os millennials, eles cresceram com a cultura do empreendedorismo. Se a gente considerar que a geração X é a geração dos yuppies e dos nerds, a gente considera que a geração X fez muita riqueza. Porque se você é nerd ou tinha bastante estudo, você cresceu com a internet, você pegou uma época de oportunidades com a geração X. Você pegou uma época boa. Os millennials cresceram vendo a galera da geração X com bons trabalhos, com, carreiras formadas, com muitos fazendo faculdade. Faculdade era muito valorizada na geração X e os millennials viram tudo isso. Eles eu até anotei aqui, os millennials viram o sucesso dos Yuppies. É, essa é a parada que acho que machuca muitas pessoas, porque a geração X conseguiu fazer muita grana, cara, conseguiu fazer muita grana, ok? Então os millennials viram esse sucesso e muitos apostaram nisso. E é aqui que surgiu, por exemplo, as grandes Big Techs. Muitas surgiram nessa época, por causa da cultura empreendedora, principalmente a cultura americana, beleza? Só que ao mesmo tempo, a economia já estava cambaleando desde a geração X. Então, nos millenniums, a economia já chegou muito ruim. Exemplo, aqui no Brasil, 94 foi criado o Plano Real. Antes disso, você pagava 20.000 cruzados para comprar um pacote de arroz. Então você vê que os millenniums, eles tiveram o apoio, o auxílio da internet, celulares e computadores, só que ao mesmo tempo eles pegaram uma economia frágil. O que que acontece quando você tem uma economia frágil, só que avanço tecnológico? Você tem postos de emprego, só que não tem postos de emprego para todos. E também não tem postos de emprego de empreendedor para todos. Muitos dos trabalhos que surgiram na época eram subempregos. E nem todo mundo quer um subemprego. E aqui foi a primeira divisão visível que eu notei na sociedade. Ok? Se você é mais velho, com certeza você viu outras divisões. Mas essa foi a primeira que eu notei e é a que mais impacta na nossa vida até hoje. Tinha emprego, tinha o espírito empreendedor dos millennials, mas não tinha lugar para todos. E aqui surge o socialismo, a volta do socialismo, ok? A volta do socialismo. Só que dessa vez o socialismo disfarçado de problemas ambientais e sociais, ok? O que que acontece, pessoal? Aquelas pessoas que, não todas, tá bom? Não todas, mas muitas das pessoas que se iludiram com o sucesso dos Yuppies não aceitam que eles não conseguiram fazer tanta grana quanto os Yuppies. E também não aceitam que
algumas pessoas da geração dos millennials conseguiram se tornar empreendedoras e elas tiveram que ficar com subempregos. Ou seja, voltou muito aquela questão de classe social, a questão do comunismo, só que dessa vez socialismo disfarçado de problemas ambientais e sociais, tá bom? Um adendo: existem pouquíssimas pessoas de esquerda que assistem meu conteúdo. Se você é comunista, seja bem-vindo, nada contra você. Mas se você é socialistinha de iPhone, meu amigo, acho que aqui não vai ter lugar para você não. Se você vai ser de esquerda, não fique em cima do muro. Quem tá em cima do muro sempre cai para esquerda, ok? Então, assume-se comunista. Vira comunista, cara. É mais digno do que você ser um socialista de iPhone. Mas vamos lá. Socialismo e o conflito conservador na internet. Mesmo tempo que surge uma onda socialista, as pessoas que são conservadoras têm a internet como um local onde podem debater sobre isso, ok? E aqui surge direita e esquerda, socialismo, capitalismo e todas essas divisões que no final levam a gente para o mesmo lugar, beleza? Bom, voltando, ainda existe trabalho na geração dos millennials. Os trabalhos são melhores, só que o Estado é inchado e aumenta a cultura do funça. Quantas pessoas você conhece aí que não querem ser funcionários públicos? Principalmente se for um cara da geração dos millennials. Por quê? Grande parte da infância dele, ele viu a cultura empreendedora, ok? Ele viu os yuppies fazendo grana. Só que ele não consegue fazer a mesma grana, porque a sociedade já não é mais a mesma, não existe tanta oportunidade. Então eles mudaram o foco. Eles saíram do empreendedorismo e foram para funcionarismo público, ok? Então tem um aumento da cultura de funcionários públicos. Inclusive, desde essa época, o Estado que já era inchado vem ficando cada vez mais inchado. Isso dá problema mais para frente. O detalhe mais importante aqui é o abraço da internet na geração, uma oportunidade única no século. Então, como você pode ver, os millennials, eles foram muito abençoados, cara, por causa da internet e celulares. Muito, muito. Eles foram muito abençoados por causa disso. Só que ao mesmo tempo, eles já pegaram uma economia extremamente frágil. Extremamente frágil. E aqui a gente vai sair um pouco da questão econômica, porque você tem muita tecnologia, tá bom? Só que você não tem liberdade financeira por causa da economia, tá? A economia não te dá liberdade financeira. E aqui essa palavra volta a ficar muito forte, a palavra liberdade, tá bom? Então, muitas das pessoas que lutam por liberdade nasceram nessa época aqui, ok? Um exemplo disso, a galera Bitcoiner. Muitos Bitcoiners são dessa época, tá bom? Porque eles têm o espírito empreendedor, tá? Só que eles não conseguem acumular riqueza por causa do Estado, ok? Estado inchado, socialismo e por aí vai. Então, isso aqui explica um pouco das coisas. E quem são? Eu coloquei aqui mais uma vez, né? Os exemplos da geração Millennium. Então, os millennials são as pessoas que melhoraram e estragaram o mundo. Os millennials, na verdade, são as pessoas que mais melhoraram o mundo, e só que ao mesmo tempo eles mais estragaram o mundo, ok? Eles criaram muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E a gente pode falar disso num outro ponto, mas a questão é que eles criaram muitas coisas boas, principalmente com empreendedorismo online e oportunidades de postos de trabalho online, só que ao mesmo tempo, uma grande parte dos millennials abraça o Leviatã como se fosse o seu pai, ok? Eles dependem do Leviatã. Eles são a geração mais dependente de todas. É a geração que mais processa, é a geração que mais luta por direitos, direitos, né, auxílios e por aí vai, ok? Hã, quem são essa geração? A gente pode notar os rednecks. Rednecks é um termo americano para caipira, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem os caipiras, mas a gente pode chamar aqui de conservadores, tá? São conservadores e caipiras. Lá no Brasil existem milhares, ok? O movimento LGBT.
também ficou muito popular. Inclusive, se você é um integrante do movimento LGBT, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, porque eu sou um defensor das causas LGBT, certo? Os Chava, que poucos de vocês notam. Quem são os Chava? Os Chava, eu fui Chava por um tempo. Você já assistiu o filme Hooligans? No Hooligans tem um monte de cara adulto vestindo roupas descoladas e só querem brigar na rua. É aquele cara, é o. Como a gente pode dizer? É o ativista, né? É o ativista, o que luta por seus direitos, que sai na rua e blá 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 blá. Então, principalmente a galera da esquerda, mas também tem da direita. Então são os Chava. Também temos alpinistas sociais. Na geração dos millennials, os alpinistas sociais são mulheres, ok? Mulheres que casam com caras que têm mais grana, ok? Geralmente caras da geração X, então mulheres da geração dos millennials casam com caras da geração X, porque eles conseguiram fazer mais grana. Então elas casam com esses caras e elas têm a vida que uma mulher da geração X tem, tá? As alpinistas sociais aqui são mulheres. Só que você vai notar que no futuro vai ser o contrário. Por quê? Porque hoje em dia a mulher já tá praticamente, ela já é maioria no mercado de trabalho. Então no futuro os alpinistas sociais serão homens, beleza? E não preciso nem falar a cultura de funcionarismo público. Isso aumentou pra caramba. Bom, agora vamos para a geração Z. Geração Z vai de 96 até 2010. Esses aqui são os nativos digitais, ou seja, eles já nasceram com a internet do jeito que ela é hoje. Então, eles já tiveram acesso a tudo desde o seu primeiro dia de vida. Essa geração é a que tem mais tecnologia e tem mais mordomias também, ok? Lembre-se que uma pessoa, um mendigo, nos dias de hoje, tem mais recursos do que um rei há 200 anos atrás. Por quê? A pessoa não precisa, diferente do que muitos dizem, né? A pessoa não precisa ter dinheiro ou ser rica para ser beneficiada com uma sociedade rica. Uma sociedade rica aumenta sua tecnologia na área da saúde. Então, mesmo um cara miserável, quando ele for no hospital, um, ele vai ter um cuidado diferente do que uma pessoa de 200, 300 anos atrás. Ok? Ele tem acesso a vacinas que pessoas de tempos antigos não tinham. Então, a riqueza, quando ela cresce para um, ela automaticamente acaba crescendo para todo mundo. Ninguém consegue ser rico e solitário. As pessoas precisam consumir, então a riqueza acaba crescendo para todos, ok? É claro que em proporções diferentes, mas acaba crescendo para todos. Então essa galera já se aproveita muito disso. Qualquer Zezinho hoje em dia tem um iPhone na mão, ok? Isso é muito bom, isso é muito bom. Prosperidade mundial, mas incapacidade de gerar riqueza. Eles têm acesso a tudo, só que eles não conseguem gerar nada. Então, é uma galera que tem acesso a tudo, mas a única opção deles é entrar na faculdade e ser só mais um. Eles têm incapacidade de gerar riqueza, ok? Muito da incapacidade, dessa geração de gerar riqueza é porque os millennials já dominaram a internet. E isso é um fato. Quando a galera da geração Z estava crescendo, os caras já estavam criando marketing digital no Brasil, já estavam, sei lá, apostas esportivas, tudo que dá dinheiro com a internet, os millennials já tinham explorado, ok? O que que eles têm? Economia ruim, crise pra caramba, inflação. Eu nem anotei aqui, mas a gente pode colocar guerra, pandemia, olha o tanto de coisa que eles já tiveram e, sei lá, a sua geração não teve. É uma geração bem sofrida nessas paradas de eles têm problemas demais, eles têm recursos demais, só que eles também têm problemas demais, ok? Nessa geração também já não vale a pena ter imóveis. O primeiro ponto é que a pessoa não consegue gerar riqueza o suficiente, porque ela está sendo sempre diluída pelo Estado. Lembra que eu te falei? A diluição da moeda ela ocorre
ela vai degradando com os anos. Então hoje, por exemplo, o Brasil já perdeu 90 o real, né, o real já perdeu 98% do poder de compra. Então eles já pegam a sociedade desse jeito. Eles não são igual a geração X, que pegou ali 2, 3% de perda no poder de compra, não. Eles já perderam tudo. Não vale a pena guardar dinheiro, se seu dinheiro está sendo degradado, não guarda. Por isso que essa geração aqui, os cara trabalham um pouquinho, já compram um carro, já compram uma moto, porque ele não consegue guardar, não dá. Inconscientemente ele não consegue. Ele tem baixa preferência temporal. Ele não consegue guardar, ok? A gente vai falar sobre preferência temporal num episódio aqui mais pra frente, tá bom? Mas o cara não consegue guardar. Entretanto, essa geração é mais altruísta, só que ela não realiza nada. Então essa geração aqui que quer salvar o mundo, quer salvar o meio ambiente, quer salvar os pobres, quer salvar todo mundo. Só que eles não conseguem realizar nada. E é aqui que surge o socialista de iPhone. O cara que briga por coisas que ele nem sabe de verdade o que ele tá fazendo, mas ele quer ajudar o mundo, ok? Ele só quer ajudar o mundo, mas ele não sabe como. Quando você não quando você quer ajudar o mundo, mas você não sabe como, você tenta encontrar um culpado. Esse é a novela clássica do socialista moderno. Outra coisa, essa geração tem pais ausentes. Por que pais ausentes? Os millennials já tinham muito pais ausentes, porque os pais da geração X simplesmente tinham grana pra caralho e saíam fora. Então aqui na geração dos millennials tinha muita mãe solteira. Não mudou na geração Z, tá bom? Só que na geração Z ainda tem um problema a mais. As mães também trabalham. Então, o cara não tem pai e não tem mãe, pais ausentes. O mundo que eles vivem é melhor graças ao empreendedorismo, entre outras coisas, tá bom? Mas tecnologia e empreendedorismo vêm sempre na frente. Mas eles são incapazes de ter alguma coisa ou realizar algo por si só. E depois dessa. Calma, eu fiz algumas anotações aqui. Aqui. Essa geração deveria ser a melhor, porque eles têm acesso a tudo. Eles têm acesso a absolutamente tudo. Eles têm tudo mastigado. Eles têm o máximo da educação pública que se pode entregar, o máximo da segurança pública que se pode entregar. Ah, Lucas, mas segurança pública é um lixo. Depende de onde você mora, ok? Depende de onde você mora. Eles têm o máximo. Cara, eles têm o máximo de tudo que a sociedade já produziu, eles têm acesso. Não é questão de ter, estar longe do. Tipo assim, existe a possibilidade do mundo ser bom, mas você não consegue chegar na parte boa do mundo. Essa geração, o mundo deles é bom e eles conseguem, porque eles têm acesso à internet. E as maiores oportunidades estão na internet. Essa é a primeira geração de todas onde o principal trabalho é online, que é ser um influencer. Essa é a primeira geração onde o cara não quer ser jogador de futebol, ele quer ser influencer. Essa é a primeira, ok? Bom, depois dessa geração, vem a geração alfa. A gente não sabe absolutamente nada, porque são pessoas em formação, mas o que que a gente pode esperar da geração alfa? E aqui, é claro, eu vou dar a minha opinião. Esse vídeo todo é minha opinião, tá? Esse vídeo todo é minha opinião. Tudo aqui é minha opinião, tudo aqui tem meu viés, tá? Não tem nada de neutro aqui. Mas, o que eu acho da geração alfa? Na minha opinião, essa aqui é a geração que vai mudar o mundo. Muito mais do que todas as outras. Porque eles vão ter acesso a toda a tecnologia disponível. Entretanto, graças à inteligência artificial, robôs, e tudo que você já conhece, escassez de trabalho, eles vão ter toda a tecnologia, só que eles não vão ter trabalho. Eles não vão ter trabalho. E o que isso significa? Temos 2 caminhos. Se você tem toda a tecnologia e não tem trabalho, você cria uma sociedade doente. Ou você tem toda a tecnologia, não tem trabalho, só que as pessoas podem escolher trabalhar com alguma coisa que elas amam. Existe essa possibilidade, ok? Você pode ser, sei lá,
Um cara de 17 anos que fez um investimento em um robô e aquele robô trabalha para você e você tem o seu tempo para trabalhar com alguma outra coisa que você queira. Inclusive, você pode ter um segundo trabalho criativo que só um humano pode fazer e utilizar aquele seu primeiro trabalho que não paga tão bem para comprar uma tecnologia para fazer um outro trabalho que você não gosta. Será que você pegou essa ideia? É uma coisa que ninguém fala. A gente pode discutir sobre isso depois. Mas se não pegou, tenta voltar um pouquinho aí e ouvir de novo, tá bom? Isso aqui é meio que um spoiler do futuro. Tô brincando, não sei se vai ser assim, mas poderia ser um spoiler do futuro. Bom, pessoal, vou abrir aqui todo o mapa mental para vocês, pra vocês verem o tanto de informação. E aqui, é como eu falei, a gente tá começando o canal agora, então eu não posso aprofundar em todos os assuntos. Então eu tenho que falar aqui pelo menos o por cima, o básico para você entender. Beleza? Então a gente está passando aqui os principais assuntos da humanidade para que você entenda. E depois você vai entender onde a gente vai chegar. A gente vai chegar num local. O importante é você ir assistindo às aulas. Muita coisa você só vai entender se assistir às aulas na sequência. Ok? Quem me conhece já sabe. A metodologia é bidirecional. Posso estar falando de uma coisa aqui, mas durante a aula eu vou te ensinar outra coisa. Beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, pergunte aqui nos comentários o que você quiser, inclusive sugestão de vídeo. Vejo vocês na próxima e falou!